Gravar. Então, gente, boa noite. Agora 8h34 da nossa última atividade do ano, que vai ser esse balanço da COP. Nós temos três companheiros aqui que foram até a COP, de lugares de fala bem diferentes, que vão trazer uma visão bem diferente. Eu sou a Ana Pinho, faço parte da Coalizão pelo Clima, mas já passo a bola para a Nara, que vai explicar o que é a coalizão, e aí depois eu volto para fazer as perguntas e apresentar o pessoal que veio hoje. Peço só para quem não estiver falando lembrar de deixar no mudo. Fora isso, vamos lá. Ok, obrigada, Ana. Boa noite, gente. Eu sou a Nara Laceviço, sou da Coalizão pelo Clima de São Paulo. Vou fazer uma breve apresentação da Coalizão, que é um movimento social que a gente começou em 2019, no contexto da greve global pelo clima, né? A primeira greve global, chamada pela Greta Thunberg. E a gente começou a se organizar de uma maneira a integrar, fazer articulações com diferentes coletivos ambientais, com pessoas organizadas em partidos, em outros movimentos, pessoas autônomas, né, autonomistas também que estão na luta climática. E a gente busca, então, fazer essas articulações, promovendo atividades diversas. A gente teve o impacto da pandemia, né, como todo mundo, sobre a nossa dinâmica organizacional, mas a gente tem buscado fazer diversas atividades, a gente fez bastante campanha de divulgação científica nas redes sociais sobre o colapso climático, a gente tem feito formações em escolas, e a gente está se aproximando agora do movimento de hortas, né, aqui na cidade de São Paulo, e a gente tem muito ainda para trilhar aí, porque a luta climática é grande e com multidesafios, né? E muitos desses desafios vão ser os assuntos da nossa conversa de hoje. Eu passo a bola para a Ana de novo. Ok, então tá bom. Vamos começar então. Vou apresentar brevemente os nossos três convidados dessa mesa de balanço hoje. O Daniel Contrucci, que é cofundador e diretor da Climate Ventures e da OCA, e consultor em inovação social. A Sandra Braga, que é coordenadora executiva do CONAC, que é a Coordenadoria Nacional de Articulação dos Quilombos, da parte Centro-Oeste. Liderança quilombola e integrante da Coalizão Negra por Direitos. E o Pedro Charbel, que é o assessor de bancada do PSOL na Câmara dos Deputados, e mestre em Relações em Sociologia e especialista em Relações Internacionais. E aí, a nossa ideia hoje é justamente trazer essas visões diferentes de quem esteve nessa conferência que foi alardeada, né, como a última possibilidade, né? E a gente fica aí sem saber exatamente onde se localizar depois disso, mas sabendo que a gente tem que se localizar pós-COP, porque o mundo está acontecendo pós-COP, e a gente quer saber, em termos práticos, também o que a gente pode fazer a partir de agora. E aí, definido, antes da gente começar aqui, a gente definiu uma ordenzinha, então eu queria convidar o Daniel para ser o primeiro a expor a experiência dele na COP, a experiência dele com o empreendedorismo climático. A gente pede que a fala tenha cerca de 10 minutos, essa fala inicial, depois a gente passa para perguntas, e quem quiser fazer pergunta pode colocar no chat. A bola é sua, Dani. Tá bom, obrigado, Ana, Nara, a Coalizão pelo convite. Eu fiquei bem feliz de poder compartilhar com vocês um grupo que eu ainda não estou conectado, agora estou, né, a partir de agora, para a gente iniciar, né, acho que esse diálogo sobre clima e como que esse assunto chega nas mais diferentes territórios, pessoas e movimentos, né? Então, só antes de começar, eu queria contar brevemente um pouquinho de onde eu venho, assim, da minha história e trajetória, para colocar um pouco as coisas em contexto também, né? Como você falou, hoje eu estou como diretor executivo, fundei a Climate Ventures, né,
tem esse objetivo de apoiar negócios que ajudam a resolver a crise climática. Mas eu queria só voltar rapidamente assim no início da minha carreira, porque eu acho que tem uma ligação talvez com as outras pessoas que vão falar, principalmente também com o trabalho da Sandra na CONAC. Eu trabalho há mais ou menos 20 anos com economia verde. Na época não se falava de economia verde, mas no início da minha carreira eu comecei a trabalhar com turismo, que é uma forma de gerar valor, né? Turismo ecológico, uma forma de você gerar valor para a natureza viva. E fiz um trabalho de vários anos com turismo de base comunitária, né, fui um dos pioneiros, junto com o Projeto Bagagem, com projetos de levar grupos de pessoas em jornadas de aprendizagem para conhecer comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas. Então, eu tive 15 anos, mais ou menos, de experiência conhecendo comunidades e trabalhando muito próximo de comunidades no Brasil inteiro. 10 anos atrás, mais forte, me engajei na agenda de negócios de impacto ambiental, né? Então, pela OCA, que foi uma das primeiras operadoras de turismo, né? A gente nasceu como um operador de turismo sustentável, depois abrimos um braço de consultoria, viramos uma empresa B, né? Que fomos uma das primeiras empresas B no Brasil. E, para mim, a entrada na agenda de clima, toda essa história é, na verdade, para chegar até esse ponto, né? Eu cheguei na agenda de clima, efetivamente, muito recentemente, faz 4 anos. Até então, eu vinha estudando inovação social, projetos de valor compartilhado, então fiz consultoria para várias grandes empresas, buscando gerar projetos em parceria com comunidades nos mais diferentes contextos. E, para mim, clima sempre foi um guarda-chuva para demonstrar a preocupação com o planeta e o desequilíbrio com o planeta, sabe? Então, queria começar só um pouco desmistificando, porque quando eu comecei a entrar nessa agenda de clima, tem tudo um vocabulário, né? Uma sopinha de letras do alfabeto, e é muito pouco palatável para as pessoas. Então, para mim, clima gente, o termômetro do planeta, né, estourando, dando sinais de alarme, mas o que significa essa agenda de clima, quando a gente olha por essa perspectiva, basicamente todos os projetos, os movimentos sociais, as comunidades de todos os lugares acabam sendo diretamente afetadas por isso. Como fazer com que essa agenda chegue de uma maneira, primeiro, né, tem que sensibilizar quem ainda não acordou, então acho que tem um trabalho muito importante de tocar, né, realmente o alarme para a urgência do assunto, porque, de fato, eu acho que assim, essa década definitivamente é a década que a gente tem para mudar o rumo da nossa economia, ou literalmente estaremos todos fritos. Então existe essa parte do senso de urgência, mas o meu trabalho ele vem muito de um lugar de querer buscar soluções. É claro que cada solução vai ser um pequeno tijolinho que vai precisar, né, fazer parte de um grande muro, né? Ou não sei se essa é a melhor analogia, na verdade, porque o que a gente quer é justamente quebrar os muros, né, entre esses diferentes feudos, mas no sentido de buscar apoiar empreendedores e negócios de impacto que nascem com a missão de gerar soluções. Então, o que eu fui fazer na COP, né, que é bem diferente de uma agenda, né, além do blá blá blá, eu adorei esse nome, porque de fato, quando você olha, né, na perspectiva da sociedade civil, quando a gente olha para aquele monte de políticos demorando tanto tempo para chegar em cláusulas super genéricas que não de verdade mostram grandes compromissos, a gente vê detalhes, né, na hora de assinar, por exemplo, o phase-out dos fósseis, né? Então, era para falar que a gente ia descontinuar os fósseis, mas aí muda-se os termos para diminuir a proporção dos fósseis, acordos entre Estados Unidos e China. Então, a gente vê esse blá, blá, blá no âmbito das negociações nacionais, mas a COP que a gente viveu foi uma COP muito diferente, que é a COP da sociedade civil e da iniciativa privada, que, para mim, acho que foram os destaques, né? Então, alguns pontos que vocês já devem ter ouvido falar, mas a COP, o Brasil, né, foi, acho que, o único pavilhão que tinham 2 estandes,
Então, tinha o stand do governo federal, vazio às moscas, e o stand do Brasil Climate Action Hub, né, que é o hub de ação climática financiado aí pelo Instituto Clima e Sociedade, com um grupo de outras fundações e institutos, que deu espaço democrático para que praticamente todos os movimentos pudessem se expressar, todas as vozes que estavam lá pudessem se expressar. Então, dentro desse espaço, né, do Brasil Climate Action Hub, e também durante a conferência, né, na Blue Zone, na Zona Azul, né, que é fora das negociações, mas dentro da Zona Azul, o que a gente percebeu foi alguns sinais animadores de uma melhoria de representatividade. Então, foram mais de 40, se não me engano, lideranças indígenas. Eu acompanhei bem de perto uma delas, desde o Brasil até lá, representando diferentes povos e etnias, né? A CONAC, junto com outras lideranças de movimentos negros, também se fazendo presente, muitos pela primeira vez numa conferência do clima, entendendo aquele contexto e também, acho que certamente trazendo um repertório para como esses movimentos podem ter maior participação em edições futuras e fazer essa voz ser ouvida. E também no setor privado, uma diferença em relação, por exemplo, à Copa de Madrid, que eu percebi que na Copa de Madrid tinham algumas empresas com seus diretores de sustentabilidade. Nessa, muito mais empresas com CEOs, com presidentes de conselho e diretores, então 3, 4, 5 pessoas, ou seja, é um sinal que bateu nos conselhos, né, as grandes gestoras de ativos, BlackRock, tal, fazendo pressão para que as empresas realmente assumam compromissos climáticos, chegou nas metas dos altos executivos, e a gente percebe que esses altos executivos falam, puxa, precisamos entender essa agenda, não dá mais para ficar de fora. Então, acredito que isso traz assim, um senso de esperança, ainda é tímido, mas assim, eu saí de lá com um otimismo, acho que renovado, por esse lado, né? E no nosso caso, o que a gente está buscando é uma agenda bem específica para empreendedorismo, né? Então, hoje a Climate Ventures tem mais ou menos 700 empreendimentos climáticos, né? Que são negócios que buscam gerar lucro ou, pelo menos, serem financeiramente sustentáveis, como uma lógica de uma cooperativa, e, ao mesmo tempo, gerar impacto positivo no clima em alguns dos principais setores da sociedade. Então, por exemplo, florestas, uso do solo, agropecuária, gestão de resíduos, energia, mobilidade, logística, etc. Então, a nossa agenda está sendo muito tentar construir pontes, porque a gente percebe que os empreendimentos que nascem com muito propósito, mas que ainda não têm uma estrutura e uma lógica de modelo de negócio financeira ainda muito adequados, eles não estão conseguindo acessar capital, enquanto dizem por aí que tem trilhões de dólares sendo direcionados para os negócios verdes. Então, né, cadê esse dinheiro? Então, eu acho que parte do nosso trabalho lá é ajudar a entender como a gente constrói pontes, né, para que esse capital que está sendo alocado pouco a pouco para ajudar a resolver a crise climática, dentro do setor privado, principalmente, chegue por meio de fundos de impacto, por meio de fundos de filantropia de risco, tal, em empreendimentos que têm um grande potencial de impacto, né, sempre socioambiental, né? Eu acho que o clima é o cerne, mas é impossível a gente não falar de impacto socioambiental atrelado a isso. Então, qualquer tipo de modelo de negócios que a gente, né, entenda que consegue parar em pé financeiramente e gerar um impacto positivo no clima, a gente tenta apoiar de alguma forma. Lembrando que a gente é um instituto novo, temos 3 anos, né, de CNPJ, de formalização, 4 anos de atividade. Estamos no processo de construção e fortalecimento de um ecossistema. A nossa abordagem somos um instituto sem fins lucrativos, né, que tem como objetivo maximizar a oferta de capital e fortalecer negócios cada vez mais que estão trazendo soluções climáticas para o mercado. Então, basicamente é isso. Lá a gente fez o lançamento de um novo projeto que a gente vai começar a construir no ano que vem, que é a plataforma de dados Onda Verde. Então, a Onda Verde, se vocês não viram ainda,
aondaverde.com.br, daqui a pouco eu boto o link para vocês. Foi um estudo que a Climate Ventures lançou em parceria com várias organizações do setor de impacto, que busca criar um panorama de que tipo de soluções, né? A gente está falando de soluções para o clima, mas dentro de agropecuária, quais são as 3, 4 ou 5 principais soluções que a gente precisa fortalecer, né? Então, desde restauração de áreas degradadas até como incluir pequenas famílias, agricultores familiares dentro de cadeias de valor de grandes empresas. Então, vários tipos de soluções que foram mapeadas por esse estudo que está no ar. Então, o que a gente quer fazer agora é encontrar quem está ofertando essas soluções, organizar isso dentro de um grande mapa, digamos, dessa economia verde, e aí, através disso, buscar dar mais visibilidade para esses empreendimentos e conectar eles com investidores, com doadores, né, e organizações que também estão alinhadas com esse propósito. Então, acho que vou parar por aqui, deu acho que meus 10 minutos e fico super à disposição aí para continuar a conversa. Perfeito, muito obrigada, Daniel. E aí agora eu queria convidar a Sandra para expor a experiência dela também na COP e na luta contra a crise climática. Boa noite, todos e todas. Quero aqui também agradecer o convite, né, pela participação e dizer a Coalizão pelo Clima, né, agradecer a participação da CONAC. É importante esse diálogo, sim, né, pós-COP. E dizer que, pela primeira vez, a CONAC esteve presente, juntamente à Coalizão Negra por Direito, né, na COP 26, e que para nós fomos em 4 quilombolas. Para nós foi muito desafiador e está sendo ainda, né? Porque essa participação ela foi de suma importância para todos nós, porque conseguimos levar a pauta por menor o grupo que foi, mas levamos a pauta quilombola, levamos a pauta negra para a discussão da COP. Então, esse momento também para nós foi muito importante, continua sendo, né? Porque é o olhar, né, do movimento, é o olhar dos quilombolas falando, é o olhar levando a nossa própria pauta, a nossa voz. Então, isso tem sido importante para todos nós nessa construção. Falar nesse momento é dizer que falamos em nome, né, de mais de 6.300 quilombos no país. Então, não é a CONAC levando a voz de todos e todas, né, por mais longe que seja. A coalizão também levando a pauta juntamente com a CONAC, que foi a pauta negra, né? Então, foi um momento também importante para todos nós e desafiador estar naquele espaço pela primeira vez. Levamos as demandas dos nossos, né, quilombos, das nossas ansiedades e dos nossos impactos sofridos, né, pelas comunidades quilombolas, como as hidrelétricas, né, que são mais de 16 impactadas no país, né, como Brumadinho, Tucuruí, Barcarena, Fogo. E tivemos também outros aspectos também que dialogamos também na COP, que foi a questão do fogo, né? As queimadas dos nossos, falando no clima, não tem como não dizer do desmatamento, das queimadas, de todos esses impactos sofridos em nossas comunidades, que sempre preservamos, sempre cuidamos, né? Então, para nós também foi um momento importante de estar levando e discutindo, porque, na verdade, se trabalha muito com a questão de vender esse mercado, né? O mercado verde, a discussão na COP, mas sem falar de nós, né? Porque aqui existe pessoas, existe sangue, existe alma, existe pé no chão, de quem planta, de quem conserva, de quem cuida desse ambiente, que são os povos, né, tradicionais e os quilombolas aqui, fazendo esse cuidado ao longo da vida, né, ao longo dos tempos. Então, discutir esse programa de sustentabilidade, discutir meio ambiente, sem discutir a questão do território, a questão da titulação dos nossos territórios, é difícil falar de uma pauta que
que se vende o que realmente não se respeita, né? Que somos nós que estamos aqui. Então, esse diálogo ele foi muito importante, continua ainda no diálogo ainda pós-COP, para que as pessoas nos entendam, né? Que os quilombolas existem, que nós estamos aqui, e que o governo também precisa respeitar, que antes de levar essas demandas, precisa reconhecer que são os povos que estão aqui cuidando e preservando ao longo de toda, né, essa existência aqui nos nossos territórios quilombolas. Então, é um balanço que façamos e também que vamos preparar também para as próximas COPs, né? Essa foi a primeira, mas que também prepararmos para essas outras que virão, né? Porque sempre tivemos o diálogo com a Rio+20, agora o diálogo da Rio+30, que foi a maior participação de todos nós. Então, participar da COP foi um desafio, mas que estamos nos preparando para mais debates para próximas COPs também. Mas estivemos lá e levamos os nossos anseios, as nossas pautas, e que também está sendo essa repercussão hoje, que nós existimos, né? Resistimos e existimos. Então, isso é importante também estar reforçando, né, esse diálogo, reforçando esse posicionamento o tempo todo nas nossas pautas quilombola, que transcende, né, a todas as questões enfrentadas hoje no nosso país. E outros diálogos também importantes, que se discutiu muito na COP, é a questão do mercado verde, mercado de carbono, todas essas questões também que estão impactadas aos nossos territórios. Então, é uma questão também que precisa ser dialogado com todos nós, e não essa pauta ser vendida sem o diálogo de quem preserva, de quem cuida. Então, essa repartição de benefícios, eles não são dialogados conosco. E é quem faz realmente, né, esse trabalho de preservação e do cuidado. A questão da soberania alimentar, né, que transcende também os nossos territórios, porque sem clima, sem preservação, não há como cuidar dessa questão da alimentação saudável, a questão do preparo, da garantia de direito, da sobrevivência também transcendem. E aí a gente precisa ter esse olhar e fazer esse enfrentamento nesse diálogo, que também foi muito discutido também durante esse período, né? A CONAC vem trabalhando ao longo do tempo com esse racismo, né? Esse racismo ambiental que temos sofrido em nossos territórios, e esse racismo é justamente essa falta do reconhecimento, porque sem trabalhar a titulação, sem trabalhar essa questão do reconhecimento aos territórios, a terra, a titulação, não há como um reconhecimento dignamente, né, as políticas públicas a chegar nos nossos territórios. Então, é uma pauta que a CONAC vem trabalhando, e é esse reconhecimento que nós queremos. E por isso é importante estarmos nesse espaço, dialogando e levando a voz e mostrando ao mundo quem somos e aonde estamos. Sandra, antes de passar para o Pedro, eu queria só pedir para você explicar um pouco para a gente, aproveitar um pouco da questão da titulação dos territórios quilombolas, porque eu acho que muita gente tem familiaridade com a questão da demarcação das terras indígenas, mas não com o processo que tem que fazer para os territórios quilombolas. Você pode explicar para a gente também? O microfone está desligado. Eu não consegui ouvir, travou aqui a minha internet. Ana, por favor, pode repetir? Repito, aproveitando que você mencionou a questão da titulação, eu acho que bastante gente aqui talvez tenha mais conhecimento de como é o processo de demarcação de terra indígena do que de terra quilombola. Então, se você puder explicar para a gente também como é a questão da titulação dos territórios quilombolas.
Então, Ana, nesse governo, aliás, nós não temos tido nenhuma titulação dos territórios, a política não anda. O INCRA realmente não tem feito nenhum trabalho hoje mais de titulação dos territórios, que isso é um dos problemas que estamos enfrentando aí. Como não há titulação, a Palmares não há reconhecimento das comunidades quilombolas, então, ou seja, é um governo que nada andou e que está tudo parado, né? Ao contrário, tudo só se caminha para o agronegócio, né? Então, são as áreas desmatadas, as áreas as violências nos territórios quilombolas só aumenta com a questão das terras, né? Então, assim, está bem difícil essa situação para todos nós. Perfeito. Então é via INCRA, né, que essa titulação tem que acontecer? Via INCRA que tem que acontecer, a titulação dos territórios, né? E as certificações através da Fundação Cultural Palmares, né? Perfeito. Ok, muito obrigada por esse esclarecimento. E aí, agora eu queria chamar o nosso terceiro convidado para essa fala inicial, o Pedro. Obrigado, Ana. Agradecer a vocês pelo convite, um debate super importante. Eu sou assessor da bancada do PSOL, hoje o PSOL tem 9 deputados e deputadas federais, e a gente teve uma delegação do nosso partido indo à COP justamente para denunciar o governo Bolsonaro e fazer frente à tentativa de lavagem verde do governo naquele espaço. Né, vocês sabem, Paulo Guedes apresentou aquele plano verde, tentando encobrir aí todos os absurdos e retrocessos que o governo tem colocado, não só na pauta ambiental, mas especialmente, passando a boiada, como eles mesmos dizem. E a gente teve essa delegação, então, composta pela deputada federal Vivi Reis, que é do Pará. O Pará, hoje, é o estado que mais contribui para o aumento das emissões de gás de efeito estufa no Brasil, sobretudo por causa do desmatamento. É ali que está a expansão na fronteira agrícola, é ali que estão os grandes projetos que ameaçam cada vez mais a natureza, os povos e comunidades tradicionais e os povos indígenas e os quilombolas no Brasil. É o caso da Ferrogrão, por exemplo, que vai cortar a Amazônia ao meio, né? Um projeto que tem muito interesse aí das mineradoras, da agropecuária, grandes conglomerados internacionais que estão por trás dos investimentos e do estímulo para essa obra. É o caso também de Belo Sun, né, que está ali ao lado de Belo Monte, uma mineradora canadense que quer abrir a maior exploração de ouro a céu aberto no Pará. Enfim, a gente está com toda essa questão, inclusive de perseguição aos defensores do meio ambiente, lideranças indígenas. Um pouco antes de ir para a COP, né, algumas lideranças tiveram suas casas queimadas, e logo depois da COP, a Alessandra Munduruku, que é uma das grandes lideranças indígenas que estava lá presente, teve sua casa invadida. Então, Pará hoje é o epicentro dessa luta pelo meio ambiente e pelos direitos humanos no Brasil. Além da deputada Vivi Reis, estava presente também a deputada estadual Marinor Brito, do PSOL, lá do Pará também, uma representação da Prefeitura de Belém, que hoje em dia também é do PSOL, Edmilson Rodrigues se elegeu prefeito de Belém, tem feito uma gestão muito interessante e mostrado como governos locais podem incidir na pauta climática, que isso não deve ficar só na mão dos governos federais. A gente pode falar mais depois disso, se vocês tiverem interesse. Além dele, estava também presente o presidente do partido, Juliano Medeiros, Gabriel, nosso vereador lá de Fortaleza. Estava com uma delegação bem bacana. Agora, a gente foi para lá sem nenhuma expectativa em relação a essa conferência, nenhuma expectativa positiva. E na verdade, voltamos ainda mais surpresos com o quão negativo é aquele espaço. É louvável que a gente tenha tido um aumento da participação da sociedade civil lá nesses espaços de denúncia, mas nem nós da oposição, nem a CONAC, nem as lideranças indígenas, ninguém estava sentado na mesa de negociação discutindo os termos daquele acordo. Muitas organizações, inclusive, tiveram o seu acesso a esses espaços restringido. Essa foi a COP mais excludente de participação, na realidade. O que salva nisso tudo é o encontro que acontece ali. Todo mundo que foi lá para protestar e fazer frente se encontra. E aí existem espaços muito potentes, e que aí sim é um saldo positivo, que é, por exemplo, a Cúpula dos Povos, que é um evento que aconteceu em paralelo à COP, onde movimentos sociais, centrais sindicais, lideranças, acadêmicos,
pessoas comprometidas, de fato, com a luta por justiça climática se encontraram para pensar estratégias, porque há uma certeza de que essa mudança e a solução não vai vir das portas fechadas das negociações da COP. As mesas de debate que a gente via na Cúpula dos Povos, extremamente representativas, lideradas por mulheres negras, indígenas, pessoas do sul global, que são aqueles que de fato sentem o impacto, os que mais sentem o impacto das mudanças climáticas. Não dá para a gente falar desse processo sem lembrar que os 10% mais ricos do mundo contribuem para 50% dos gases de efeito estufa do planeta. E quem paga o custo disso são os mais pobres, né? São as mulheres negras lá na ponta, que têm a sua soberania alimentar colocada em risco, como a Sandra colocava, como a Sandra colocava, que tem a própria condição de moradia, muitas vezes desafiada, com a intensificação dos eventos drásticos de clima, como o relatório do IPCC prevê para as próximas décadas, isso só vai se intensificar, ondas extremas de calor, ondas extremas de frio, chuvas extremas, tudo isso, quem realmente sente mais na pele essas mudanças é o sul global e aí, sobretudo, a população pobre, negra e periférica do sul global. Então, a gente tem uma minoria causando um desastre que afeta a maioria. E essa maioria, como a Sandra colocava, muitas vezes são aqueles que estão preservando mais as florestas, ou que estão desenvolvendo alternativas no espaço urbano, como no caso de movimentos sociais, como o MTST, por exemplo, de articulação da pauta urbana com a pauta ambiental, com as hortas comunitárias, desenvolvendo essa aliança campo, cidade e floresta. Então, é a partir dessa perspectiva dos movimentos sociais que a gente volta com alguma esperança, né, de se construir uma alternativa real. O que a gente viu na COP, e foi minha primeira COP pessoalmente, assim, de estar lá presencialmente, e eu já sabia que aquilo seria uma espécie de balcão de negócios, mas eu fiquei surpreso de ver como aquilo se materializa de fato. Pessoal, são estandes com patrocínio das empresas que são responsáveis pela destruição do planeta, divulgando tecnologia verde como se carro elétrico fosse a solução. Carro elétrico não é a solução. A solução é você ter transporte público para todo o sul global. Aí a gente vai começar a falar de transição energética. Isso é, de fato, pensar um mundo com justiça climática. Né? Não vai fazer grande diferença todos os europeus andarem de carro elétrico enquanto todo o sul global não tiver transporte público de qualidade. As soluções não vão vir no nível individual e não vão vir das empresas. Elas demandam investimento público. Elas demandam uma mudança sistêmica e estrutural. E por isso que uma tarefa que está posta para a gente, né, enquanto sociedade civil, enquanto pessoas que estamos preocupados com o clima, é de fato, construir uma alternativa. No caso do Brasil, isso passa por derrotar o Bolsonaro. Bolsonaro hoje é a maior ameaça que a gente tem para o clima no Brasil. E não só por causa dos retrocessos que está impondo no legislativo, mas por tudo que está fazendo, o congelamento do Fundo Amazônia, a queda na fiscalização de IBAMA, a incidência nas agências, no ICMBio. Você tem aí cortes drásticos no orçamento, são os maiores cortes em 21 anos no orçamento ambiental. A gente está tendo consequências que vão, a longo prazo, permanecer. Então, a gente tem uma tarefa hoje, né, para além de denunciar essa agenda falsamente verde do governo Bolsonaro e também de alguns governadores que tentam se aproveitar um pouco dessa má fama do Bolsonaro para passar o prato na COP e tentar investimentos que, como a Sandra dizia, chegam para esses governadores sem nenhuma participação das comunidades afetadas. Helder Barbalho, quando vai lá pegar dinheiro para os projetos verdes lá no Pará, não está envolvendo os indígenas e os quilombolas nesses processos. Não está. Está favorecendo os interesses do agronegócio, das mineradoras. A gente viu agora o que aconteceu em Barcarena. Então, todo esse processo deixa para a gente uma tarefa de fato, criar alternativa. E aí isso que vocês estão fazendo é muito importante, porque a gente tem que falar sobre a COP, a gente tem que desmistificar aquele espaço, e entendendo que a solução não vai vir dos estados e das empresas, é tomar para nós essa responsabilidade de pressionar, tanto a nível de boicote, como o Fórum Panamazônico está chamando as commodities que são exploradas ilegalmente naquele território, quanto a nível político, de se organizar e pensar alternativas, como essas que a Nara comentava, de articular hortas urbanas, mas pensar também a nível de eleição, quem são as pessoas que a gente vai votar no ano que vem, quais são as pautas desses candidatos, né? A nossa tarefa, de fato, não pode depender da COP.
A gente pode entrar em detalhes aí, se vocês quiserem, né, sobre os resultados da conferência, os pontos que foram negociados, mas para citar alguns que a Sandra já trouxe, a gente tem aí pavimentado o mercado, o caminho para o mercado de carbono e para soluções mercantilizantes da natureza. O que isso significa? Que essas empresas não vão parar de poluir, a gente não vai diminuir de fato o nível de carbono e outros gases de efeito estufa colocados na atmosfera. A gente vai fazer uma manobra contábil de soma zero. É isso que o Net Zero, que é essa ilusão criada nessa COP, que está tudo para ser solidificada para as próximas, significa. É uma soma líquida zero, não é de fato emissões zero. E nesse processo você tem um aprofundamento ainda maior de financiarização das florestas. Os offsets florestais, que felizmente não entraram agora nas negociações do artigo 6, estão aí. E tem tudo para entrar na próxima. Né? Essa foi uma pequena vitória que a gente teve disso já não ter entrado agora. Mas os offsets florestais são basicamente você terceirizar o seu direito de poluir pagando e privatizando a preservação de florestas. Ou você tem essas florestas sendo erguidas para compensar a emissão de carbono, que são verdadeiras monoculturas de eucalipto que de nada servem para o planeta, pelo contrário, estão estragando o solo, estão acabando com os modos de produzir das comunidades tradicionais, com as possibilidades de agrofloresta, com qualquer horizonte de soberania alimentar popular que a gente pode ter no mundo. Para concluir, que meu tempo acabou, eu acho que, e aí estou à disposição para a gente falar mais dos retrocessos no legislativo, né, essas questões de meio ambiente, mas é importante colocar que, para além desse horizonte ecossocialista, que é o que eu estou descrevendo aqui, uma necessidade imperativa da gente superar o capitalismo, que não é compatível com o planeta Terra como a gente acredita ser, é evidente que o capitalismo vai encontrar uma saída, as empresas vão encontrar uma saída. A questão é o que vai acontecer com os 90% da população, que vai passar cada vez mais fome, vai ter cada vez mais suas casas destruídas em enchentes. Então, essa tarefa está colocada para a gente, e existem aí espaços para a gente pensar essa discussão a nível prático de governos, né? Como as discussões ao redor do Green New Deal, né? Esse pacto verde social que está sendo aí debatido por alguns democratas nos Estados Unidos, e que é justamente fazer essa articulação, né? Da luta contra a catástrofe ambiental iminente e a luta contra o racismo estrutural e contra a desigualdade, concentração de renda. Então, a gente tem que, de fato, trabalhar nesses termos, não dá para a gente falar da questão ambiental sem falar de racismo, sem falar de desigualdade, porque, como diria Chico Mendes, vira jardinagem se a gente não bota a luta de classes aí no meio. Né? Então, infelizmente, vem muito pouco da COP de saldo positivo, tem aí algumas poucas resoluções que a gente pode comentar depois mais em detalhes se vocês quiserem, e a tarefa está posta mesmo aí para a gente, sobretudo aí para o ano que vem, para a gente pensar como a gente vai influir de fato nessas mudanças e na nossa militância do dia a dia, em espaços como esse que vocês estão organizando. Mais uma vez, saudar essa iniciativa. Perfeito, obrigada, Pedro. A gente tem uma pergunta no chat e duas pessoas que querem fazer contribuição. A minha sugestão é que a gente faça essa primeira rodada de perguntas que a gente tem do nosso roteiro, uma para cada um de vocês, e aí a gente abre para as perguntas que estão no chat e em seguida a gente faz as contribuições, pode ser? Então, beleza. A primeira pergunta que eu tenho aqui é para a Sandra, e é que a gente já até adiantou um pouco, né? Um dos pontos altos, né? O grande ponto alto da COP26 foi tido como a forte presença dos movimentos sociais, dos ativistas climáticos, mesmo numa COP que foi de muito difícil acesso, não só em termos financeiros, por ter sido na Escócia, por ter sido longe, né, em termos de espaço, em termos de pandemia, e mesmo assim foi uma em que a voz dos movimentos conseguiram surgir em muita pluralidade. Então, eu queria pedir para a Sandra explicar para a gente um pouco melhor quais foram as demandas que você já até mencionou na sua introdução, né? As demandas que você levou para lá e como é que os quilombos e a crise climática conversam com esse tema do racismo ambiental. Quais são as soluções que a gente tem que pensar que levam em conta, que você gostaria que tivessem sido levadas em conta na COP? E aí, junto com isso, eu já aproveito para fazer uma outra, que o Pedro até trouxe um pouquinho, que é essa coisa desses espaços potentes de encontro de ativistas do mundo inteiro. E aí a minha curiosidade é se você fez contatos com outras pessoas que lutam por território em outros lugares do mundo, enfim, ampliou sua rede estando lá na Escócia. Então, eu considero a participação
dos quilombolas, da CONAC, na COP, como muito importante participação que levamos a nossa pauta, levamos as nossas vozes, né? Então, fomos os quilombolas falando pelos quilombolas. E é muito importante ressaltar que é nós falando a nossa própria dor, nosso próprio sentimento, é diferente de alguém falar por nós, que são as nossas dores, são os que nós sentimos nos nossos territórios, os impactos, falar do pertencimento, o que é ser quilombola, o que é viver num território quilombola, o que é você viver sobre ameaças desse racismo que nos impacta dentro dos nossos territórios, que é essa tentativa de retirada o tempo todo dos nossos direitos. Então, falar nesse espaço com esse olhar que é nosso, a partir da nossa vivência, é diferente. É você falar do espaço ambiental onde você vive, onde você planta, onde você cuida da sua soberania alimentar. É porque nós cuidamos dos nossos, né? Porque quando eu falo de território, quando eu falo de comunidade, é toda uma cadeia que nós cuidamos de nós e nós protegemos de nós. Então, é diferente esse olhar, é diferente a fala, porque você está falando a partir de uma vivência, a partir de um olhar de quem está pisando nessa terra, é de quem pisa realmente e possa falar com propriedade. É essa dor que nós falamos dos nossos. Então, levar essa discussão, levar essa pauta, eu digo assim, muito importante, com todos os desafios, com todos os problemas. Fomos em 4 quilombolas, a gente sente ainda esse racismo porque não conseguimos levar mais quilombolas como nós gostaríamos de ter levado, porque era importante ter mais quilombolas com uma pauta diversa que é a COP, ou seja, tínhamos que ter, mas nós levamos as nossas vozes. Eu acho que isso tem que ficar muito escuro para nós, de que estivemos dialogando com o nosso pertencimento, com a nossa fala, com o nosso olhar, com as nossas dores. E aí isso é muito importante, porque aí a gente vê que o racismo ele existe de todas as formas. Quando retira a nossa água de qualidade, quando impacta uma hidrelétrica que tira o nosso peixe, que tira a nossa soberania alimentar, isso é um racismo com os nossos quilombolas. Ninguém foi lá dialogar que quando se constrói uma hidrelétrica, uma usina, a quantos quilombolas e quantas pessoas estão impactadas naquele espaço que é de direito? Vida é alimento, vida, né? Então, assim, a gente não dá para falar. Então, esse racismo ele é muito grande. Então, quando se vende um pacote desse, está vendendo o quê? Vidas, vendendo pessoas, vendendo sangue, vendendo alma, vendendo ancestralidade, vendendo território, pisar nesse pertencimento. Então, isso é nosso. E ninguém tem o direito de nos tirar esse direito. E nós vamos lutar sempre, vamos dar voz, vamos falar. E esse espaço de fala é muito importante. Precisa dar visibilidade aos nossos. Chega de ficar na invisibilidade, que quilombola não existe. Existimos sim, e tem que dar visibilidade aos nossos territórios, porque somos nós que salvamos essa floresta, somos nós que preservamos todos esses biomas, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica. Ai, meu Deus, até me falta fôlego, né? De tanto sofrimento, né? E todos esses impactos. Essas empresas que vêm financiar tantos investimentos em nossas áreas, porque quando é vendido, quando é negociado, não se diz que ali é uma comunidade quilombola, que ali tem tantas pessoas que moram, que precisa da sua soberania, da sua sobrevivência dentro desses territórios, pessoas que estão ali ao longo desse século cuidando. Então, assim, é preciso ter esse olhar. E esse olhar é um racismo de várias formas. Ambiental, cultural, ancestral, enfim, de várias formas de violência que nós sentimos através do racismo. Porque se fala em racismo ambiental, ele perpassa por todas essas áreas.
Perfeito, obrigada, Sandra. Só surgiu uma outra dúvida aqui para mim, que é, você acha que quando você conta lá na Escócia que você é uma quilombola do Brasil, eles sabiam que isso existia, os gringos? Ou eles falavam assim, nunca ouvi falar? Foi surpresa para muitos, né? Não via falar, nossa, como existe. Teve uma agenda que nós fizemos que foi marcante para nós, né? Que o vereador negro lá de Glasgow, ele nos recebeu e ele disse: vocês são livres? Vocês quilombolas são livres? Essa pergunta nos impactou muito. Realmente. Mas muito obrigada pelo seu relato. Voltaremos, temos mais perguntas para você. E quer adicionar mais alguma coisa? Até hoje, Ana, quando eu me lembro dessa frase, ainda me impacta muito no meu psicológico, né? Que essa pergunta que ele nos fez: vocês no Brasil são livres, os quilombolas? Eu disse, meu Deus, né? Realmente nos remete como se... Então, ser livre nesse país é ter nossos territórios titulados com todas as garantias e direitos, como está na Constituição Federal, no Decreto 4887, que é essa luta pela efetivação mesmo desses direitos que nos mantém ainda na luta e que há um racismo, mas seguiremos sempre, resistindo sempre, porque quilombola é isso, é resistência. E respondendo aqui, Ana, nós temos hoje 172 comunidades tituladas, territórios titulados, certificados 3.500 e 31 processos na Casa Civil, que ainda, né, esperamos ainda esse desdobrar aí da titulação dos nossos territórios, enfim, mas temos fé em Deus que nós vamos conseguir dias melhores e que teremos nossos territórios titulados. Muito obrigada, Sandra, pelo relato. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Daniel agora, que Daniel, você sabe, né, a questão, diria até polêmica, que a gente tem da solução, que quando ela vem do setor privado, historicamente, né, a situação que a gente se encontra, a financiarização de todas as coisas. Então, é super comum e normal, mesmo entre os ativistas climáticos, que a gente olhe quando surge uma questão de mercado, de solução corporativa, a gente fica meio... tem que ver isso aí. A gente tem que ser um pouco conquistado, porque a priori a gente desconfia. Então, como você trabalha principalmente, né, com essa questão do setor privado, e a gente faz essas críticas que são necessárias, a gente vê muitas dessas grandes corporações fazerem, das grandes mesmo, né, fazerem ainda tentar essa jogada de jogar no nosso colo. Então, talvez vocês tenham visto uma campanha de um grande banco que está aí falando, calcule a sua pegada de CO2 com o nosso aplicativo. Compense, como se a questão fosse do banco mesmo, e não o banco tá lá patrocinando CRA de desmatamento. Então, tudo isso para dizer que a gente associa o setor privado hoje em dia no ativismo climático com muito greenwashing. E aí vem a minha pergunta, assim, uma pergunta dupla. Como não se certificar, né, mas como evitar que alguma solução que venha do mercado, do setor privado, desemboque no greenwashing, e o quanto realmente é factível a gente esperar que o setor privado vá ter algum impacto enquanto a gente não mudar as regras do jogo, enquanto a gente não mudar as leis, as regulamentações que exijam
que as empresas transformem o seu jeito de fazer, porque enquanto for opcional, apenas algumas vão fazer. Então, a pergunta é dupla, assim, como você lida com essa questão do greenwashing, que é uma questão que a gente sabe que muita empresa faz, e o quanto o setor privado pode avançar através de atores individuais e sem o Estado mudando as leis e as regras do jogo mesmo. Obrigado, Ana. Bom, começar só falando que, assim, gente, eu estou totalmente com vocês, tipo, é o que eu te falei, a minha vida profissional começou empreendendo sem dinheiro nenhum guardado, buscando dar visibilidade para quilombolas, para indígenas. Trabalhamos muito perto, né, com o Quilombo do Campinho, o Quilombo de Vaporunduva, vários na região do Vale do Ribeira, comunidades indígenas, buscando trazer pessoas para conhecer, porque a gente não valoriza e não né, dá valor para aquilo que a gente não conhece e não ama. Então, para mim, a forma mais impactante, né, era justamente pegar pessoas e fazer com que elas vivessem experiências transformadoras, vivendo um pouco do modo de vida dessas comunidades. E acho que, em termos também de ecoar um pouco da fala do Pedro, eu acho que, assim, por mim, não tenho a menor dúvida que quem causou tudo isso foi o nosso sistema capitalista. Não tenho a menor dúvida que a melhor maneira para a gente sair da crise climática seria mudar completamente e implodir esse sistema. Porém, eu não sei se eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso em 5 anos ou 10 anos. E eu acho que a gente não tem tempo para tentar mudar toda a estrutura econômica, porque senão vai todo mundo literalmente morrer num clima que a gente tem 10 anos para resolver. Então, as lutas históricas das desigualdades sociais e lutas de classe foram milênios, né, para a gente não dizer séculos, e a gente nunca vai desistir delas, né, precisam compreender também que para mim, para entrar nesse jogo do setor privado, foi uma estratégia de sobrevivência e amor à terra e amor aos meus filhos. Nada tipo do lado da oportunidade, nem tentar ganhar dinheiro com isso. Eu estou trabalhando com isso, tipo, ganhando praticamente zero salário há 20 anos, entendeu? Agora que eu comecei a conseguir finalmente um financiador que está conseguindo me pagar o mínimo para eu conseguir ter uma vida digna. Mas meu lugar de fala, apesar de eu trabalhar com o setor privado, vem do lugar de militância e vem de um lugar de que concorda plenamente que para a gente vencer essa batalha para o Brasil, primeiro passo, mudar esse governo. Não tem condição desse governo continuar no poder. Segundo passo, demarcação urgente dos territórios indígenas e quilombolas, porque sem a gente conseguir dar o direito e o título da terra a essas comunidades, elas não vão conseguir nem ser inseridas, né, dentro dessa nova economia verde, porque se você não tem o título da terra para eventualmente, né, provar que você é guardião daquele espaço e que você está, né, gerando um acúmulo de carbono e evitando emissões naquele espaço, você não consegue nem entrar no jogo. Então, assim, dito isso, então deixando muito claro da onde eu venho e para quem eu estou falando, eu não estou aqui agora tentando convencer as pessoas de que precisamos mudar o governo. Tá? Vamos deixar isso de lado por um tempo. Temos que jogar com quem está no jogo. E aí, eu acho que, assim, se a gente ficar criando muros, vai todo mundo se afogar na nossa luta, entendeu? E morrer abraçado. Eu falei, a última coisa que eu quero é abraçar a árvore e morrer com a árvore derrubada, entendeu? Então, eu acho que a estratégia que eu sigo profissionalmente é uma estratégia de guerrilha e é uma estratégia de tentar hackear o sistema, dentro do que, obviamente, cabe a mim. Eu não trabalho com política, né? Então admiro e dou consultoria. Inclusive, amanhã temos reunião da N Impacto, né, tentando assessorar aí essa estratégia nacional de investimento de impacto. Tem algumas contribuições, mas o meu lugar de fala é tentando construir pontes. E aí, nesse sentido, eu acho que eu discordo um pouco da fala do Pedro, quando ele fala que o Net Zero é um grande greenwashing. Eu vou chegar no greenwashing. Né? Isso por quê? Não é bem assim. Net Zero é um compromisso voluntário que empresas e governos, vários governos locais, prefeituras, governos estaduais, já estão fazendo. E esse compromisso ele parte de 2 princípios. O primeiro princípio é: eu vou olhar para tudo que eu faço de emissões e vou tentar reduzir aquilo que dá.
Então, o meu consumo a gente não vai implodir uma fábrica da Votorantim que produz cimento. A gente precisa de cimento para construir nossas casas. Então, acho que tem um lugar de hipocrisia, porque se a gente vivesse todo mundo na selva e não precisasse de nenhum recurso tecnológico, beleza, crucifica lá o capitalismo. Mas a partir do momento que você tem um computador, que você tem uma mesa, que você precisa morar numa casa que usa minérios, a gente tem que entender que a gente está inserido e a gente, cada vez que a gente tem um hábito de consumo, a gente está retroalimentando esse sistema. Então, para mim, negar o sistema é uma forma de escapismo e é uma forma de irmos juntos ao suicídio. Vamos tentar transformar? Vamos. Vamos tentar derrubar o governo e mudar a economia? Vamos. Porém, com as regras do jogo hoje, o que a gente pode fazer? Então, o Net Zero eu vou olhar para tudo que eu faço de emissão e vou fazer um estudo rigoroso para ver o que eu posso deixar de emitir. Então, se eu emito 100, será que eu consigo, né, manter a minha empresa funcionando, emitindo 80 ou 70, dependendo das inovações que eu fizer, consumindo menos energia, ou XYZ inovações? Vou. E aquilo que eu não consigo evitar, aí sim eu entro num mecanismo de compensação. Esse mecanismo de compensação, se a gente tiver garantia de soberania e direito da terra das propriedades indígenas e quilombolas, que muitas delas têm milhares de hectares, pode virar um grande fluxo de recursos para remunerar as comunidades para cuidar das suas florestas. Então, valoração das florestas vivas, eu sou totalmente a favor. Se não, a gente não vai ter outra alternativa. Alguém vai passar por cima e querer explorar aquela porra daquele minério ou então criar algum tipo de alternativa econômica. A gente precisa fazer com que a floresta tenha mais valor, inclusive econômico, viva do que derrubada. Então, para mim, o caminho é garantir que essas comunidades quilombolas tenham direito à terra e garantir que elas sejam alfabetizadas para conseguir fazer parte desse sistema, porque talvez a gente consiga criar o maior fluxo da história de remuneração para comunidades indígenas e quilombolas manterem as suas florestas vivas em pé. E isso não significa que o mercado de carbono é tudo maravilha e nem que ele vai ser a solução para a crise climática. Longe disso. E aí eu vou entrar na parte do greenwashing. Eu não tenho dúvida que nessa década a gente vai viver a maior onda de greenwashing da história da humanidade. Tá? Já está acontecendo. Vai piorar muito mais. Como lidar com essa história do greenwashing? É muito complexo, não tem uma bala de prata para a gente fazer isso, porém, através da transparência, através do monitoramento e comunicação de impacto, eu acho que é um caminho para a gente começar a dar alguns passos. Né? Então, isso significa o quê? Não basta uma empresa dizer que vai ser net zero até 2040. Ela tem que agora o próximo passo, que é associado ao movimento net zero, né, o Race to Zero, são as science-based targets, né, que são as metas baseadas na ciência. Lembrando, net zero, o Race to Zero, tá, é um movimento que começou há 2 anos atrás. Tá? Hoje em dia já tem mais da metade da economia se comprometendo a ele. O compromisso é longe de dar credibilidade, principalmente para a gente que conhece a intenção dessas grandes empresas, mas ele é um primeiro passo. O segundo passo é, esse compromisso ele precisa ser destrinchado em ações concretas, são metas baseadas na ciência sobre como essas empresas vão, de fato, fazer com que as suas cadeias de valor, por exemplo, sejam descarbonizadas ao máximo. E aí elas vão anunciar investimentos, elas vão anunciar uma série de medidas, lançamentos de novas linhas de investimento, depende da natureza de cada uma dessas organizações. Essas medidas, né, elas podem contratar empreendedores ou pequenos empreendimentos que estão gerando soluções carbono negativas. Então, se você tem uma grande agrofloresta, né, por exemplo, dentro da sua propriedade, e você está buscando gerar valor através dessa agrofloresta, né, um exemplo, né, quem trabalha com agrofloresta sabe o trabalho que dá para fazer manejo, né, é um manejo muito intensivo e é uma dificuldade muito grande também, porque você tem uma diversidade muito grande de produtos, de hortaliças, frutos, até castanhas, eventualmente até madeira, mas esses produtos precisam de toda uma estratégia de comercialização. Então, a não ser que você tenha um lugar que você consiga escoar todos esses produtos, é muito difícil de você fazer um modelo de uma agrofloresta, né, ser sustentável financeiramente pelas comunidades que cultivam lá. Então, se elas recebem uma renda extra
pelo carbono que está sendo conservado nessas florestas que estão sendo cultivadas, e isso pode fazer com que várias famílias, entendeu, tenham uma espécie de uma renda básica verde, entendeu? E isso pode garantir a soberania e permanência dessas comunidades nos seus territórios. Então, o meu ponto de vista é, gente, se não conseguimos derrubar o capitalismo, como a gente trabalha na redução de danos, buscando fazer com que o fluxo de dinheiro chegue nas mãos de quem realmente está conservando e protegendo nossas florestas. Tá? Então, acho que daí que vem um pouco o meu lugar de fala, né? Num lugar de ativismo e empreendedorismo e aí, tentando hackear essa história toda. Então, demorou para eu conseguir sentar na mesa com uma grande corporação que eu sei do dano, né, que ela está fazendo. Agora, eu trabalho com pessoas, né, com seres humanos que estão dentro dessas organizações herdando passivos históricos de destruição e com a missão de tentar fazer diferente. É difícil para caralho também estar do lado de lá. Né? Com certeza, o lado dos acionistas estão lá pressionando porque eles só querem saber os resultados. Mas os profissionais que estão dentro das grandes corporações hoje, anunciando e tentando montar essa equação de como reduzir emissões, de como gerar mais impacto positivo, também estão passando por muitas dificuldades. Então, eu adoraria, né, trazer vários projetos de companheiros aqui para poder, eventualmente, apresentar para receber recursos, se não de grandes empresas, de fundações, de institutos, de fundos de investimento que estão buscando compensar suas emissões. Né? Para mim, é uma tentativa de sobrevivência coletiva, né, de garantir que a gente vai ter um planeta aí para as futuras gerações, né? Não só que vai conseguir chegar dentro de um equilíbrio climático através da transformação da economia, mas também que vai passar a reconhecer, porque, como foi dito, né, muito sabiamente pela Sandra no início da fala dela, os povos tradicionais já aprenderam a resolver essa equação. Né? Eles já aprenderam a viver num balanço negativo de carbono e se desenvolver e encontrar modos de vida. Então, talvez, né, toda essa evolução a gente tenha que ter destruído, é triste isso, né? Mas como humanidade talvez a gente tenha que ter destruído o planeta a esse ponto para a gente começar a valorizar essa sabedoria tradicional, né, de buscar um modo de vida, né, que gera bem-estar, que gera também renda digna, né, a partir do uso sustentável dos recursos naturais. Então, é para isso que a gente está tentando trabalhar e dando um pouco de murro em ponta de faca e lidando com todo tipo de animal nesse zoológico aí, que é o setor privado. Perfeito, muito obrigada, Daniel. A gente está com as perguntas aqui no chat, eu vou fazer só mais uma para o Pedro do roteiro, e aí a gente abre para pergunta e inscrição, porque já são 9h30 para todo mundo que quer poder participar. Eu acho que isso que você falou é uma amostra grátis dos debates que a gente vai ter para montar a verdadeira frente ampla, que é a frente ampla contra a crise climática, e vai ter que caber todo mundo, porque todo mundo tem uma opinião diferente. Pedro, eu queria te perguntar justamente o que você acabou até falando, talvez a gente possa falar mais tarde dessa coisa do trabalho, né, dentro do legislativo, dentro do poder da caneta, né? Que é assim, a gente nem precisa nomear os desmontes, as consequências dos desmontes, mas aí eu queria saber um pouco mais na prática como é que estar desse outro lado, assim, como é que é representar a oposição brasileira nesse nem sabia que tinha tido um pavilhão paralelo, achei maravilhoso, mais óbvio impossível. Na COP, como é possível, assim, porque deixa eu fazer de outro jeito, porque esse governo atual acabou virando meio que uma coisa que as pessoas no exterior já ignoram quase por tabela, né? Como quando é possível. Então, na COP, vocês, como a delegação da oposição, eram buscados para conversas, para acordos, para coisas paralelas. Como é que funciona ser oposição de um governo negacionista climático no momento em que as pessoas e os governos querem, pelo menos, mostrar serviço nesse sentido? Como é que estar desse outro lado do balcão quando quem tem a caneta na mão é tão obviamente desqualificado? Assim, é mais fácil? Não fácil, né? É mais aberto? Você tem mais espaço? Como é que é? Legal, excelente pergunta, Ana. Antes de entrar nela, só responder alguns pontos aí que o Daniel trouxe. Acho que a gente não tem ilusão nenhuma sobre a necessidade de iniciativas de curto e médio prazo
para a crise climática, né? Como eu disse, o ecossocialismo é um horizonte. E no final da minha fala trouxe, inclusive, aí uma proposta muito concreta de curto e médio prazo, que são as propostas do Green New Deal, né? O novo Acordo Verde, Pacto Verde Social, que a gente pode implementar, inclusive, num processo de reestruturação econômica no Brasil agora. O pessoal tem propostas concretas, outros partidos da oposição também têm, sobre a necessidade de a gente fazer um processo de investimento social pelo Estado, com leis, com regulação e com investimento público, por exemplo, para a agricultura familiar, né? A gente tem aí fundos congelados, MST está prestes a perder colheita aí de anos do que alimenta de fato a população no Brasil, que é a agricultura familiar. Tudo isso é para já. A gente tem muita coisa para fazer para agora. E fazendo coisas nesse sentido, a gente avança, inclusive, para o horizonte ecossocialista. Combatendo, por exemplo, a obsolescência programada. Eu tenho sim um computador, eu só queria não ter que trocar de computador a cada 5 anos, ou de celular, né? Então a gente tem uma série de legislações que a gente poderia desenvolver para começar a mudar os nossos modos de consumo. O Krenak sempre diz isso, né? Se a gente consumisse igual os Estados Unidos consomem, a gente precisaria de 10 planetas Terra, né? O nosso jeito de viver tá errado, não funciona, a gente precisa mudar e é para já. Agora, não acho, sou vegano, pratico uma série de campanhas de boicote, mas não acho que essas mudanças vão vir da esfera do indivíduo, né? Dificilmente a gente tem um consumo plenamente ético no capitalismo, então nisso concordo totalmente com você. Mas a gente tem possibilidades, né, de taxar os ricos e reverter essa taxação para uma justiça climática e para a transição ecológica a partir do sul global, por exemplo. Como eu disse, falar de transporte público antes de falar de carro elétrico, ou falar de transporte público elétrico para o sul global antes de falar para o norte. Tem uma série de questões aí que a gente pode colocar. Eu usei o exemplo do carro elétrico porque ele, para mim, resume muito, porque tem esse boom agora, né, da tecnologia elétrica e tudo isso rolando, e aí você tem um aumento que quintuplicou a demanda por cobalto e lítio do mundo, e isso está vindo da República Democrática do Congo, isso está sendo extraído em condições que, né, se a gente for descrever aqui, a gente vai sair chorando desse encontro, né? Então você tem... O meu cachorro também não tá gostando, vocês percebem que ele tá chorando com essa descrição das minas de cobalto na República Democrática do Congo. Mas é isso, a gente realmente precisa levar a sério esse debate, né, e começar a reconhecer que, por exemplo, o PIB da Tesla, o PIB da Tesla, perdão, a renda da Tesla supera o PIB do Congo, que é o maior produtor de cobalto e lítio, que são os minérios utilizados pela Tesla nessa grande tecnologia verde para o mundo, em, sei lá, 10 vezes. Precisa olhar os dados aqui, mas com certeza é maior, sendo que cobalto e lítio corresponde a mais de 30% do PIB da República Democrática do Congo. Então a gente tem uma situação de total disparidade, existe sim medidas que a gente pode fazer imediatamente. O que falta é, evidentemente, vontade política dos que estão governando, porque estão atrelados aos interesses econômicos dessas grandes empresas. Falando do caso do Brasil, né, quem está por trás da Ferrogrão? São empresas como a Cargill, como a Bunge, são essas grandes empresas. A Cargill quer construir um porto novo em Barcarena, do lado de onde explodiu agora um negócio em Abaetetuba, do lado de Barcarena, onde explodiu agora o negócio, esse escândalo recente que a gente teve na semana passada. Então a gente tem que começar, de fato, a cobrar essas empresas, responsabilizá-las no âmbito judicial, né? O pessoal teve uma vitória parcial contra a Ferrogrão, a gente conseguiu, por uma liminar no STF, barrar a obra, porque estavam tentando mudar a demarcação de terra indígena para fazer a ferrovia cruzar ali. Então a gente está, de fato, trabalhando no dia a dia com as medidas que a gente tem, e aí, emendo, agora sim, respondendo a pergunta da Ana, no âmbito legislativo, né? A gente tem um desmonte das legislações ambientais no Brasil que é terrível, né? Você tem o PL do licenciamento ambiental, que é acabar com o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental vai se tornar facultativo. As empresas fazem uma autodeclaração de licenciamento ambiental. Você tem o PL da grilagem, que é regularizar a grilagem em terra indígena. Você tem a exploração de terra indígena em território quilombola e ameaças à demarcação desses territórios, é o PL 191 e... deixa eu colar aqui, o 490, que acabam com o direito à consulta livre à prévia informada, que Sandra sabe muito bem, é um mecanismo fundamental garantido pela Organização Internacional do Trabalho, é um direito, foi internacionalizado na lei brasileira, está a nível constitucional, e isso não é respeitado. Você tem o caso de Alcântara, aí, por exemplo, a base de Alcântara cedida para os Estados Unidos, a expulsão das famílias quilombolas aí no horizonte, né, um horizonte do progresso, tudo isso sem nem consultar os povos e comunidades que ali habitam, né? O pacote do veneno, que vai trazer agrotóxicos que são proibidos na Europa, facilitar ainda mais as aprovações desses agrotóxicos, né? O governo Bolsonaro, eu tinha esse dado aqui, deixa eu ver se eu acho fácil. Desde o começo de 2019, já são mais de 1.200 novos agrotóxicos aprovados. Isso vai, de novo, soberania alimentar. Isso acaba com os bancos de semente dos quilombolas dos indígenas que estão resistindo há séculos a esse projeto exploratório e extrativista, né? Você tem o novo Código da Mineração, que está tramitando agora no GT Mineração.
Agora os caras estão tentando mudar tudo isso para ampliar ainda mais esse desmonte, né? O mercado de carbono também tramita na Câmara nesse momento. É uma tentativa de legalizar esse mercado antes mesmo dele estar regulado internacionalmente, né? Essas coisas que só o Brasil faz, né? Regular um mercado internacional a nível nacional antes mesmo de ter pactuado internacionalmente. Mas, como eu disse, o mercado de carbono também não resolve. A financiarização das florestas não deve ser o requisito para as florestas serem preservadas, né? Acho que esse é um ponto importante de divergência no debate que deve ser colocado, no sentido de a gente não pode depender da vontade de empresas para a Amazônia permanecer em pé. A gente tem que depender de leis e fiscalização. E a gente tinha essas leis. E a gente tinha certa fiscalização. A gente teve uma redução expressiva do desmatamento da Amazônia na última década e a gente está tendo tudo isso a perder agora com recordes de desmatamento no governo Bolsonaro. Eu falei do Green New Deal porque, no caso dos estadunidenses, o único exemplo de ter intervenção estatal na economia que eles têm foi a recuperação do pós-guerra. O que rolou? A galera foi lá e teve pela primeira vez o Estado interferindo na economia, gerando emprego, reestruturação, né, da economia, reestruturação das fábricas, ou mesmo durante a guerra, né, fábrica que fazia carro, agora fazia arma. Essa interferência direta do Estado para os estadunidenses foi o único exemplo que eles tiveram. No Brasil a gente teve outros, né, mas o Green New Deal ele traz um pouco essa ideia de que é necessário a intervenção estatal imediata, não é no horizonte ecossocialista que a gente quer construir, é imediata. E esses resultados imediatos, de novo, eles vão contra a noção do Net Zero. O Net Zero é uma promessa feita para 2040 pelos estados e pelas empresas. Não é para agora, é impossível Net Zero agora. E, de novo, Net Zero é uma conta, é matemática. Eu jogo tanto de CO2 e eu planto tanto de floresta de eucalipto para compensar minha emissão. O CO2 ele continua sendo emitido e a floresta de eucalipto não é a solução. Ou eu vou lá e preservo a floresta que já devia estar sendo preservada de qualquer jeito, você está mantendo a floresta que já existia. Esse tipo de solução eu não acho que é uma solução imediata, eu acho que, na verdade, a gente empurra com a barriga esse problema e cria um verniz de promessa. Quando a Greta fala do blá blá blá, eu penso o blá 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 em 2 dimensões, aí eu já concluo, que já vai dar aqui meus minutinhos. Que é o seguinte, muitas vezes tem muito blá 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 e pouca ação, né? Mas no caso da COP, desses grandes governantes, a gente nem tem esse blá blá blá, nem tem de fato uma proposta que vá modificar as coisas. O discurso ali, ele nem é no sentido da modificação, da transformação. É um discurso do status quo, né? Manter como está é bom para o 1%. Funciona, é o que dá mais lucro, né? Agora, é evidente que diante da catástrofe ambiental, esse 1% vai se adaptar. E as empresas estão se adaptando. E é bom que se adaptem. Mas a gente não pode depender dessa adaptação, porque ela não vai trazer desigualdade, não vai trazer mitigação da desigualdade social e não vai trazer necessariamente combate ao racismo estrutural. Então, por isso que essa tríade, combater a catástrofe ambiental que é iminente, eu já nem falo mais em crise, crise é algo que a gente sai da crise. A gente tem que agora falar como a gente vai viver no mundo catastrófico que a gente criou, o antropoceno. Essa realidade em que a gente infringe mais dano no planeta do que a gente é capaz de reverter numa velocidade de transformação social. O homem, ou melhor, o capitalismo se tornou uma força geofísica que está mudando a Terra de um jeito mais profundo do que a nossa vontade é capaz de reverter. Então, a gente não pode deixar para 2040, a gente não pode fazer só balanço de soma zero de CO2. A gente tem que começar, de fato, a garantir que as nossas legislações permaneçam como são, as que são boas, e melhorem as que têm que ser melhoradas, e a gente tem que, evidentemente, fazer essa luta lá no Congresso. Agora, Ana, para terminar de te responder, não é bacana, viu? A gente está perdendo muito, os mecanismos de obstrução foram totalmente cerceados nessa gestão do Lira e também do Rodrigo Maia. Agora, durante a pandemia, a Câmara funcionou num regime de plenário virtual, então você tinha quórum sendo atingido à meia-noite, PEC passando, com deputados da direita nem aparecendo no plenário, ninguém, né, presencialmente ninguém estava votando. Antes a gente conseguia travar as reuniões, segurar, né? Existem vitórias, existem atrasos, existem, diante de muita luta, muita pressão da sociedade civil, dos movimentos, a articulação da frente ambientalista, da frente indígena, da frente quilombola, das bancadas de oposição, mas, infelizmente, não basta. Muitas vezes nem o gelo a gente consegue enxugar. Então é urgente que a gente coloque toda a nossa energia para pensar uma agenda climática nas próximas eleições e para que a gente, de fato, se organize, né? Acho que se organizar nos diferentes espaços que a gente tem aí, de incidir sobre empresas, de incidir nos nossos bairros, tudo isso já contribui, né? Tudo isso vai somando para um processo de transformação e para uma sociedade mais justa, menos desigual e menos agressiva
com o planeta e com os não humanos. Perfeito. Aí, só para esclarecer, uma parte da minha pergunta era se nesses espaços internacionais, ou mesmo no dia a dia, vocês são mais buscados por organizações estrangeiras ou por governos estrangeiros, justamente por serem a oposição do governo Bolsonaro, se isso acontece. Com certeza, a gente teve muitos espaços na COP, a gente participou lá do Brasil Climate Hub, a gente participou de outros espaços dentro ali da Zona Azul, a gente falou no Parlamento Escocês, no encontro da Global, que é uma coalizão de parlamentares do mundo que trabalha na questão do clima, a gente esteve presente no encontro da IPU, a Interparliamentary Union, levando demandas, não só nós do PSOL, mas junto com Joênia da Rede, Molon, outros deputados que estavam ali presentes. A gente participou ativamente da Cúpula dos Povos, foi muito buscado pela imprensa, muito buscado. A gente fez contato direto com países financiadores, como eu comentei com vocês. Uma das ações que a gente fez foi levar uma carta organizada pelo grupo Carta de Belém, que reúne uma série de organizações, e pela coalizão do Alto Xingu, sobre justamente os financiamentos que esses governos estaduais estavam recebendo de Estados Unidos, Noruega, e outros países que agora eu já não me lembro, e a gente teve uma incidência direta com esses negociadores para que eles colocassem aí critérios de monitoramento desse dinheiro que eles estão mandando para os governadores, de exigir a participação dos movimentos sociais, quilombolas, povos indígenas, ribeirinhos, nesses processos, e isso é algo que a gente continua, estamos atuando nisso, vamos seguir atuando, a gente tem uma rede grande, a COP nos ajudou também a solidificar essa rede, a conhecer mais gente, a participar da coalizão global pelo Green New Deal, a atuar junto com diferentes movimentos sociais internacionalmente, a ter contato, por exemplo, com companheiros no Canadá e parlamentares do Canadá que agora vão pressionar a Belo-San lá do lado do Canadá, igual a gente está pressionando aqui. Então, essa luta ela tem que ser internacional, né? Essa é uma catástrofe global. Os estados e as empresas estão globalizando a catástrofe, a crise climática, o racismo. Então, a gente necessariamente tem que ter uma resposta internacionalista para isso. E, por isso, participar desses espaços também é muito importante. Perfeito. Gente, eu vou abrir agora para as perguntas que vocês estão fazendo, e aí a minha sugestão era que quem fez a pergunta abra o microfone e possa fazer, mas se não quiser, não tem problema. E aí a primeira que tem aqui é a do Rufo para o Pedro, e aí eu só vou pedir que pela questão do horário, se vocês não se importarem de estourar uns 10 minutos, aí a gente faz pela questão do horário respostas mais curtas, talvez umas respostas de 2 minutos, que aí a gente consegue matar as perguntas que estão aqui. Rufo, você quer fazer a sua pergunta ou quer que eu faça? Ele está aqui ainda? Eu acho que tá. Tá. Se ele não quiser, eu faço. Ah, podemos fazer blocos. É que eu não tinha nem visto se tinha para as mesmas pessoas. Vou começar com a do Pedro, então, que o Rufo não está fazendo, e aí eu monto os blocos. O Rufo pergunta para você, Pedro, qual foi o viés da fala da deputada na COP26? Foi abrangente ou ela entrou em um assunto especificamente? E qual foi a receptividade da fala dela pela plateia? A Vivi pautou muito as falas dela em, obviamente, denunciar em geral o que está acontecendo no Brasil, mas trazendo alguns exemplos concretos, sobretudo em relação a esses projetos, grandes projetos, essas grandes obras de infraestrutura, Ferrogrão, Belo-San, como eu comentei, e também denunciando a perseguição às defensoras e defensores de direitos humanos e do meio ambiente aqui no Brasil. Como eu disse, né, lideranças indígenas sendo atacadas, quilombolas. O Brasil é um dos países que mais mata e ameaça defensores e defensoras do meio ambiente no mundo. A gente também pautou muito, as falas da Vivi centraram muito o tema da soberania alimentar e como o Brasil, né, se tornou esse grande celeiro do mundo que exporta comida para o mundo enquanto a sua população está passando fome. A receptividade das falas sempre foi muito, muito positiva. Em alguns momentos a gente teve ali a Cúpula dos Povos aplaudindo de pé, falas muito emocionadas, as pessoas olhando, né, para a Vivi, uma mulher negra amazônida, como um polo de resistência mesmo, né, um símbolo dessa resistência que está acontecendo no Brasil e com muita solidariedade para a gente, né, um consenso internacional, o Fora Bolsonaro. Então era muito bonito essa receptividade. A gente saiu de lá também bem fortalecido com essa recepção e com a reação das pessoas, tanto nos espaços oficiais, quanto nesses espaços de articulação política fora da COP. Perfeito. E aí, o Clodô, ele fez uma pergunta para a Sandra, mas ele caiu, então eu vou fazer por ele.
Ele pergunta, Sandra, se os quilombos já estão pensando em ajuda técnica para a implantação de agroflorestas produtivas para sustento e saída para geração de renda. Bom, a CONAC já vem trabalhando juntamente com as agroflorestas, com a sustentabilidade, né, e a manutenção dos territórios na questão da soberania alimentar. E nesse espaço foi muito importante também estarmos, porque podemos também conhecer parceiros que apoiam organizações que trabalham com as questões ambientais quilombolas e indígenas também no Brasil. E aí é bom ressaltar que uma das observações que eu faço, e aí é em nome da CONAC, todos nós, é que precisamos que esses parceiros também dêem mais visibilidade às questões ambientais das comunidades. É preciso levar mais afinco esse diálogo, porque é visibilidade, não tem como ficar na invisibilidade. Então, o espaço da COP, eu senti muita falta, porque tem muitos parceiros que apoiam as causas indígenas e quilombolas, e que poderia estar muito mais trabalhando essa visibilidade na COP, através desses trabalhos realizados nos territórios, e que isso vai nos fortalecer cada vez mais. Então, senti pauta e espero que essa pauta ela seja mais visibilizada, né, a partir dos nossos relatos e da nossa participação na COP. Então, é algo que nós voltamos também com esse olhar e com essa cobrança também aos parceiros que dialogamos e que tivemos a oportunidade de conhecer para o reforço da pauta ambiental quilombola e a visibilidade dos territórios quilombolas na pauta ambiental. E trabalhar, como o Clodoaldo pergunta, é sempre importante ter mais parceiros que venham realmente dar visibilidade e trabalhar nessa sustentabilidade no fortalecimento, que é aquilo que nós já fazemos, mas trazer sempre mais, né? É importante, sim. Perfeito, muito obrigada. Aí agora eu queria chamar os inscritos, né, para fazer os comentários. Vai começar pela Adriana. Adri? Pessoal, quanto tempo você sugere, Ana, para a gente não ficar muito pesado? São Tentar. 3 pessoas. Você acha que 2 minutos dá? Ou você acha que 3? Vou tentar 2, mas vai ficar muito louco. 2 com um chorinho. Então tá, vamos lá. Bom, eu acho que eu queria apontar aqui primeiro, a emergência climática ela é muito complexa. Acabou de sair, está terminando agora o curso do professor Alexandre Araújo, que fala da parte científica, técnica, sobre a emergência climática. Coloquei o link no chat para vocês verem aí o canal. Quem estiver envolvido nisso, vale muito a pena. Eu, como oceanógrafa, que já estudei isso na faculdade, assim, estou aprendendo muito, tem muita coisa interessante, e o professor Alexandre Araújo, ele tem um viés ecossocialista que já é ótimo para a gente trazer as discussões que a gente precisa. Eu acho que não vai ter que explorar muito, mas a gente tem muitas frentes, e eu acho que, por exemplo, a gente não pode pensar que a gente tem que ficar só na politização das pessoas, que eu acho essencial. Eu faço parte da Teia dos Povos, eu acho que a gente tem que politizar, conversar com a população, mas a gente também não pode abandonar a política formal. A gente, hoje, o STF barrou uma normativa do CONAMA, que possibilitava a distribuição de restinga e manguezal, e é isso, a gente fica 1 ano tentando correr atrás do que foi feito, e é um gasto de energia. Então, se a gente conseguir ter pessoas como o Pedro, como o pessoal do PSOL, que está lá tentando barrar essas coisas antes que elas comecem a entrar em jogo, é super importante. Então, eu vejo que a gente está muito correndo contra o tempo, como eu aqui. A gente tem 2 décadas que podem contribuir. A gente está rolando agora, desde 2021, a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, e eu estou trabalhando com a divulgação científica de oceano, ciências marinhas, para a gente poder trazer isso um pouquinho, para a gente entender como isso pode ajudar nas nossas ações, no nosso planejamento. A gente tem a década de restauração de ecossistemas, que eu acho que a gente pode fazer um vínculo com as populações tradicionais. Acho que a gente tem que fazer um debate sobre decrescimento. A gente não vai conseguir pensar um mundo melhor se a gente não pensar também essa questão do decrescimento.
E é super importante a gente pensar no ecofascismo. A gente teve um vídeo recentemente de uma secretária dos Estados Unidos falando as Forças Armadas dos Estados Unidos são os maiores emissores de CO2. E ela falou, a gente não vai diminuir nossas Forças Armadas, porque os nossos consultores falam que a gente vai ter questões aí. Ou seja, eles, resumindo assim, de forma muito grosseira, eles estão se preparando para atirar em refugiado climático ou para invadir outros países para conseguir recursos. E, por último, a gente tem o litígio climático. Eu sugiro que o pessoal do Conectas tenha um material sobre direitos humanos e litígio climático, que a gente pode pensar numa abordagem dessas. Eu acredito que a gente vai conseguir trabalhar de forma unida, articulada, pois são muitas frentes, é a parte científica, de política, de popularização, de ciência, de construção, de regeneração e tudo mais. É isso. Obrigada, pessoal. Eu achei que foi muito eficaz o seu uso de tempo, Adri. E aí agora o próximo na lista é o Luiz. Boa noite, gente. Sou Luiz, sou da Coalizão pelo Clima aqui de São Paulo. Eu me inscrevi logo depois, acho, da fala do Pedro, que acho que vai muito na convergência do que ele disse na fala inicial dele, né? Sobre as zero expectativas em relação a essa COP, né, que a gente tinha, e o balanço que foi totalmente uma derrota, né? Inclusive, minha fala também converge com a avaliação do Luiz Marx, né? A avaliação que ele diz que a COP, a Convenção Quadro das Nações Unidas, ela morreu em Madrid, em 2019, o enterro foi em Glasgow, nesse ano, e a missa de sétimo dia vai ser no Egito, né? Bem simbólico, mas é isso, parece que as preces, as vontades, enfim, tudo que a humanidade exigiu nessa COP, né, nessa conferência, parece que foi deixado de lado pelas corporações e pelos governos, né, dos países envolvidos, né. A gente vê que teve alguns sinais de que teve avanços, mas avanços em que sentido? Tipo, a Declaração de Florestas de Glasgow, por exemplo, é a mesma declaração que foi tirada em Nova York em 2014, né? Em síntese, não mudou nada. Foi assinado pelo Brasil, mas o Brasil do governo Bolsonaro, que não significa nada, né? E a questão dos repasses, né? Os repasses de 100 bilhões das corporações financeiras, ok, muito válido, mas o que significa esse repasse de 100 bilhões, sendo que há 500 bilhões a mais sendo investidos nas empresas petroleiras, né? Então, é bem complexo esses, entre aspas, avanços, né? O fundo de compensação de perdas e danos das comunidades do sul global também ficou para discussão posterior também. Então, é isso, o balanço totalmente negativo. A questão do lado positivo, acho que é isso, a questão dos movimentos sociais estarem mais ativos na construção dessa luta, da luta climática, né? A fala da Sandra vai muito nesse sentido, né? Dos quilombolas, movimentos indígenas também muito presentes também na COP26, a luta aqui também no nosso território, aqui no Brasil, né? Muito importante a luta que teve em Brasília dos povos indígenas, foi muito forte e importante para esse movimento. E aqui eu coloco essa questão que o Daniel traz, né? O que a gente poderia fazer em relação a isso, né? A esse poder dessas empresas. Eu acho que é justamente a criação de um espaço político, uma dualidade de poder, né? Em que seja desprovido da influência desse poder econômico, né? Que a gente sabe que é o que determina todo esse arranjo político, né? Então, aqui a minha fala vai nesse sentido, minha contribuição vai nesse sentido da gente fortalecer, né, toda essa rede de movimentos sociais que lutam aí por um mundo mais humano, né, bem viver, todas essas alternativas antissistêmicas que a gente acha que é importante pautar e a construção desse novo mundo, né, barrando a emergência climática e mais igualitário.
Então, minha fala concluo. Acho que é isso. Obrigada, Lu. Aí a gente tem o Tony e em seguida aí a gente pode fazer as considerações finais. Tony, você está aí? Diz que tá, mas a gente não te escuta. Não está ouvindo. Eu não. Acho que agora foi. Acho que deu um mau contato. Obrigado, Ana. Boa noite a todos. Primeira vez que eu estou participando aqui da reunião mais oficialmente da Coalizão pelo Clima. Sou Tony, sou arquiteto urbanista aqui em São Paulo. Sou militante socialista, interseccional e trabalho no CONDEFAT, que é o Conselho Estadual de Patrimônio Cultural, onde eu tenho muita experiência com preservação ambiental e que me tocou muito na hora da pergunta que a Sandra partilhou aqui conosco sobre vocês são livres, e acho que a partir dessa fala que eu queria desenvolver rapidinho tentar um raciocínio e fazer uma provocação para a própria Sandra, né? Enfim, acho que todos, mas para a Sandra, que a partir dessa minha experiência, desse contato com os povos tradicionais, sejam eles os povos originários, os povos territórios quilombolas, enfim, o que me ensinou nesses 12 anos de trabalho e também na atuação de conselhos, de como esses saberes, essas saberes tradicionais, essas ancestralidades, eles forjam forjam modelos de decisão que a cosmovisão branca eurocêntrica ocidental não está acostumada. Então, o que me move aqui na pergunta e nessa partilha sua é entender o quanto a própria estrutura de decisão ela não tem mais. Acho que a Greta acaba tocando nisso quando ela fala onde estão os jovens, né? Onde está a juventude decidindo, porque no fim e ao cabo a concentração fundiária, a não redistribuição e os impactos que são produzidos a partir do núcleo das cidades, das grandes metrópoles, gerando todo o extrativismo por vastos territórios, o poder continua concentrado naqueles mesmos corpos brancos, cis, hétero, enfim. Então, eu queria perguntar para a Sandra como que isso vem sendo pensado, ou se foi abordado lá na COP. Eu tive um pequeno delay no início daí para acompanhar, então não sei se eu estiver perguntando algo repetido, já peço desculpas aí, mas acho que a gente passa por uma questão do poder decisório e, sem dúvida, para fechar, a estatização do sistema financeiro. Não tem como negociar com a acionista qual floresta deve permanecer e qual pode cair. Perfeito, obrigada, Tony. Sandra, se você quiser comentar, responder. Tony, é uma reflexão profunda, né? Quando eu disse aqui, né, no espaço de fala onde que nós estamos, os quilombos do Brasil estão nos 24 estados da federação desse país, onde nós nos encontramos. Então, todo território é quilombola, é indígena, estamos em todos os biomas desse país. Os quilombolas lá se encontram defendendo, cuidando. E quando a gente vê que a soberania alimentar chega porque são os pequenos, é que chega esse alimento na mesa, e não do grande, do agro, é algo que nos faz essa reflexão, né? Que precisamos cuidar. É preciso cuidar dessa soberania alimentar. É preciso cuidar desses espaços. Então, quando nos vemos em negociação e não há um diálogo conosco, que estamos aqui, né, circularmente cuidando, preservando, é algo que nos impacta muito as nossas vidas. E é nesse sentimento de pertença que eu falo, de pertencimento, né? De identidade, de território, de terra, de chão. E quando se fala da Mãe Terra, se perpassa por tudo. A questão ambiental,
a questão hídrica, a questão de todos esses impactos que estamos aí. Então, é algo que a COP ela nos deixou com uma reflexão ainda muito maior, né? De voltar e ainda reafirmar para os nossos esse comprometimento de que a luta ela é muito maior para esse enfrentamento desse desgoverno que tenta atirar, que tenta invisibilizar e que tenta, nessa maneira, essa tentativa, né, de retirada desses direitos. Então, é algo que nos volta hoje à CONAC, uma reflexão muito maior nesse trabalho de, eu não diria fortalecimento, porque nós já somos aqui, mas do compartilhamento de que precisamos buscar estratégias, né? Que é o compartilhar, porque nós já sabemos de várias formas, mas agora o compartilhar ainda mais com esse mercado que está tentando nos negociar a vida, ao território, a tudo que preservamos. Então, é um compartilhar para um enfrentamento muito maior do que já fazemos, mas com estratégias. Estratégia que nós estamos aqui trabalhando para esse enfrentamento. Muito obrigada, Sandra. E aí, agora eu queria passar para as considerações finais, só engatando, vocês podem usar ou não, que quando a gente pensou no nome para além do blá 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 de Glasgow, que a gente está pensando muito nesse horizonte de 2022, que vai ser um ano que vai exigir muita prática, né? Muita ação prática. A gente não vai mais poder ficar de conversinha, WhatsApp, encaminhamento de coisa. Ano que vem é corpo na rua, pé no chão, corrida. Então, deixando essa provocação para a consideração final de vocês, para além do bababá de Glasgow, COP26 passou. O que a gente faz e como é que a gente pode ajudar quem está assistindo, ativistas, indivíduos que ligam para o clima? Então, o que vocês vão fazer e como é que a gente pode ajudar? E aí eu sugiro a gente fazer de encerramento a mesma ordem que a gente fez inicial. Então, começando pelo Daniel. Tá bom. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que assim, não foi uma COP que aconteceu esse ano, foram milhares de COPs, né? É muito importante entender isso. Quando a gente olha pela dimensão das negociações, a gente está vendo uma COP. Cada um de nós viveu uma COP diferente. O Brasil, com a maior comitiva de delegação de todos os países, certamente teve muitas representatividades e pontos de vista diferentes. Então, acho que a gente precisa buscar colocar as coisas assim em perspectiva. Como eu falei, eu estava lá com um grupo de aliados, outros que eu estou tentando entender qual é que é a deles, tentando construir solução. Eu acho que, tocando um pouco né, no ponto da Sandra, acho, e também deixando como uma provocação, gente, não vamos esperar que a COP vai resolver nossa vida, pelo amor de Deus, a COP é uma conferência, né? Então, quem tem a expectativa de que agora eles vão resolver tudo e agora vai ficar todo mundo feliz, eu acho que existe um pouco de ingenuidade de entender um pouco a dimensão do que acontece lá. Então, eu acredito que a gente deveria olhar para a COP como um espaço de vitrine para a gente expor a nossa voz, expor o nosso pensamento e buscar proposição. Eu acho que, claro, denúncia também, mas buscar muito proposição. A gente precisa de pedidos claros do que a gente quer. Então, eu acho que 2 pontos que eu concordo totalmente. Eu acho que existe um aspecto muito importante de soberania territorial, que é a base para a soberania alimentar. Então, eu acredito muito no caminho, né, de uma governança biorregional, o aspecto do biorregionalismo, porque você vai olhar para a característica específica daquela região, quais são os modos de vida já existentes. Então, você busca uma governança participativa, né, e garantindo a preservação das nascentes, garantindo a preservação dos recursos, mas também o desenvolvimento econômico daquela região dentro dos interesses dos diferentes atores dessa região. Então, eu acredito muito que essa
perspectiva de desenvolvimento, de uma nova forma de desenvolvimento biorregional, garantindo a soberania dos povos, poderia fazer parte de um Green New Deal, né? Cadê esse novo acordo brasileiro? Eu acho que muito do que a gente falou aqui poderia estar sintetizado dentro de um documento propositivo sobre o que a gente espera dessa nova economia, como ela tem que ser mais inclusiva, como ela tem que garantir soberania e participação das pessoas que hoje não têm voz nas tomadas de decisão. Eu acho que isso tudo poderia ser orquestrado. Acredito que o PSOL é uma organização que teria muita condição, não sei se isso já está sendo articulado ou não, talvez o Pedro possa dar essa resposta, mas não pode ser só do PSOL. A gente precisa, nesse momento, dar os braços, porque eu acho que a nossa maior ameaça para a gente não derrotar esse governo é a gente ficar encontrando diferenças de ideologias entre nós que estamos tentando derrubar esse governo. A gente precisa superar um pouco as nossas diferenças e perspectivas de como a gente está enxergando as coisas e a gente precisa se unir, porque eu acredito que a gente só vai conseguir fazer isso estando unidos, né, dentro de todas as nossas diferenças de visão, né, sobre como a gente tem que transformar, né, a nossa sociedade. Estou totalmente de acordo em todos os pontos que a Adriana trouxe também. Eu acho que a gente precisa falar em desaceleração, a gente precisa falar em uma mudança radical na maneira que a gente vive, né, na maneira com que a gente se relaciona com o alimento, com a energia, né, com um com o outro, né? Eu também sou há 20 anos, fui vegano, hoje eu estou flexitariano, né? Diminuí 98% a minha pegada alimentar, composto tudo, vim morar no mato, né? Então composto absolutamente tudo que eu produzo, tenho meu cultivo de meu milhozinho aqui, minha hortinha, busco trazer essa sabedoria que eu aprendi com os povos quilombolas indígenas também para o meu modo de vida, faço a minha parte. Agora, certamente, deixo essa provocação, como a gente constrói uma visão que vai unir esses pontos de vista numa proposta de um novo caminho para o Brasil, que é esse novo Acordo Verde. Essa é a grande proposta, é o grande projeto que a gente precisa trazer para as próximas eleições para conseguir mostrar que tem um outro caminho, né? Agora, se a gente for virar inimigo do setor privado, a nossa chance de ganhar já vai ser bem menor. Então, eu acho que a gente precisa buscar diálogo e convergência, onde a gente concorda, mais do que onde a gente discorda, nessa diálogo aí com o setor privado. Eu acho que essa é a minha provocação, meu convite final. E disposto aí a continuar essa conversa no ano que vem, se vocês tiverem interesse. Muito obrigada, Daniel. Anotei aqui a provocação, e aí agora eu passo para a Sandra. Então, eu como Sandra Pereira Braga, defensora de direitos humanos, quilombola, agricultora, coordenadora da CONAC, lugar de pertencimento de onde eu sou, né, do Quilombo Mesquita, estado de Goiás. Deixo aqui os meus agradecimentos em nome da CONAC, que é essa defensora, né, que tanto luta pelos direitos dos quilombolas nesse país, e dizer que, para nós, a pauta principal, chave, é titulação dos nossos territórios e desmatamento zero. Essa é a frase que eu fecho, porque sem titulação, sem o desmatamento, sem esse racismo contra as comunidades quilombolas nesse país, não há como continuar no diálogo. Então, é titulação dos nossos territórios, desmatamento zero. Muito obrigada, agradeço a Ana e a todos e todas, né, pela oportunidade de estarmos aqui dialogando. Seguimos. Muito obrigada, Sandra. E aí, o último a fazer as considerações, o Pedro. Valeu, Ana. Bom, primeiro agradecer vocês mais uma vez, acho que é uma conversa super importante para a gente ter, espero que um começo de conversa, né, me coloco à disposição, coloco a bancada à disposição para a gente dialogar mais, ouvir as propostas de vocês, pensar articulações. A gente tem um recurso muito potente, que são os requerimentos de informação.
através dos quais os ministérios são obrigados a nos responder e dar os documentos que a gente solicita, mais forte do que uma lei de acesso à informação ou do que um ofício, porque se eles não respondem ou mentem, eles incorrem em crime de responsabilidade. Então, se vocês têm questionamento sobre empreendimento, sugestão de perguntas, documentos que vocês querem que a gente solicite, tem muita coisa que a gente pode articular, a gente tem feito essa articulação sempre com a CONAC, e com outros movimentos sociais, com muitas organizações de direitos humanos, organizações ambientalistas. Agora mesmo a gente está preparando requerimentos de peso para o Ministério de Minas e Energia, para o Ministério do Meio Ambiente e para um outro ministério que me falha a memória nesse momento, mas enfim, só para dizer para vocês que esse é um recurso aí aberto também para a gente trabalhar juntos. Nesse momento, agora, começou o GT Mineração está tentando aprovar o novo Código de Mineração, que eu comentava com vocês. Eu vou colocar aí no link, caso vocês queiram somar as organizações de vocês ao manifesto, uma carta, na verdade, em defesa de um Código de Mineração popular e socioambientalmente sustentável. Fica aí o convite também para vocês se somarem, acompanhem aí esse tema que vai rolar hoje. Infelizmente, a perspectiva é negativa, mas a nossa luta só né, não para, não é porque eles passam isso num GT que a gente vai parar dentro e fora da Câmara. Sobre o ano que vem, Ana, né, respondendo aí a sua provocação, eu acho que, evidentemente, a nossa tarefa número 1 é derrotar o Bolsonaro, mas a gente tem que lembrar também que a gente tem que eleger um legislativo. A gente até pode derrotar o Bolsonaro nas urnas, como parece estar se indicando que vai ser possível se a gente continuar organizando e militando e ir para a rua, como você disse. Mas o bolsonarismo não acaba aí, né? A gente tem que eleger um legislativo que dê conta de, pelo menos, reverter alguns dos retrocessos, fazer uma governabilidade possível para o governo que o substitua. Então, nesse sentido, eu recomendo também o trabalho do pessoal do Clima de Eleição, uma organização aqui do Brasil que está fazendo um trabalho bem bacana de monitoramento de agendas para legislativo e executivos locais também, né? Governadores, dos programas de governo, das propostas desses parlamentares ou dos candidatos e candidatas e candidatos. Então, acho que vale a pena a gente ver isso, construir essas candidaturas e trabalhar, né, nos nossos espaços de base, se organizar. Acho que tudo que eles querem é que a gente desista, né, que a gente se canse, e eles estão fazendo tudo que eles podem para isso acontecer, mas a gente vai continuar, né, lutando, se articulando, se conhecendo, produzindo conhecimento, né, lutando pela universidade pública, pela pesquisa pública, porque sem ela, né, pesquisas como a da Adriana e todo o conhecimento que a gente conhece aí de geologia, de oceanografia, né, os nossos cientistas que contribuem, inclusive, por IPCC, enfim, tudo isso depende de financiamento público, né? Mas se a gente fosse esperar a iniciativa privada para desenvolver essas pesquisas, a gente não teria esse tipo de conhecimento, o conhecimento das comunidades povos tradicionais, né, para não ser sequestrado pelas empresas, para a gente ter essa valorização, né? Em Belém, o pessoal teve um encontro de saberes bem bacana que juntou acadêmicos, cientistas, indígenas e quilombolas para pensar a integração desse conhecimento, né? Começar a receitar nos espaços de saúde pública de Belém, ervas medicinais tradicionalmente utilizadas pelas comunidades, né? Então, assim, mudanças são possíveis, elas estão acontecendo, a gente tem que se organizar para fazer elas acontecerem e não perder a esperança, porque eles estão muito bem organizados por cima, né? Então a gente por baixo também tem que garantir essa organização. Então parabéns aí para vocês pela articulação e sigo à disposição. Gente, muito obrigada. Eu acho que foi muito proveitoso. Oi. O Daniel quer fazer um último convite aqui. Claro, pode fazer. Nossa, eu queria só fazer um convite. Tem um programa que a gente desenvolveu e que vai ser renovado aí no ano que vem, que é um programa chamado Amazônia em Casa, Floresta em Pé, que é um programa que busca fortalecer empreendedores da sociobiodiversidade da Amazônia. Então, a primeira edição, que foi esse ano, ela foi mais com empreendedores assim que têm produtos super bem acabados, com embalagens para ir para grandes empórios, e agora a gente abre para uma segunda leva envolvendo cooperativas, comunidades de base,
que conseguem ter vários tipos de produção, inicialmente só no território amazônico, mas a gente tem parceiros também que estão operando em outros biomas e que precisam de apoio para botar os seus produtos no mercado. Então, é apoio de logística para mandar os produtos do interior do Brasil até os principais polos e também para comercializar, seja numa loja de e-commerce, Mercado Livre ou em prateleiras de mercado. Então, um canal para apoiar empreendedores que têm produtos que mantêm a floresta em pé e geram renda aí para comunidades de base. Eu botei o site aí para vocês, se tiverem interesse. Deve abrir as próximas inscrições por volta de fevereiro ou março. Perfeito. Eu cliquei no link e não funcionou. Tá correto? Espera aí que eu já vou botar o link correto. Beleza. Então, gente, muito obrigada. Vamos esperar o link correto, mas enquanto isso, queria agradecer em nome da coalizão, vocês terem ficado, inclusive, mais tempo, vocês terem aceitado o convite. E eu terminaria com um fora Bolsonaro básico, mas eu acho que todos nós temos isso em comum, e eu acho que seria melhor, ao invés de a gente só ficar no espaço negativo de retirar o Bolsonaro, como vocês todos disseram de jeitos diferentes, a gente tentar lutar por esse futuro que está por vir. Então, não só terminar com o fora Bolsonaro, mas terminar com viva o futuro do Brasil, que com o nosso trabalho coletivo a gente vai conseguir chegar, porque ninguém aqui desistiu e ninguém vai desistir. Então, eu acho que é mais... a gente não vai ficar no negativo deles, não. E então é isso, Pedro. Daniel, se você tiver o link certinho aí, pode jogar. Muito obrigada mais uma vez. Eu acabei de ver que o site está temporariamente fora do ar, porque a gente está botando um novo programa, então deve estar no ar. A gente compartilha com vocês pelo Facebook, assim que tiver de volta no ar com a chamada do ano que vem. Perfeito. Muito obrigada, gente, mais uma vez. Valeu, gente.